Estamos de volta para mais um episódio Eu Marca e hoje eu trouxe uma convidada super especial para falar de um assunto muito bacana, que é a minha consultora de imagem, a Vitória Fernandes. Eu trago ela para abrir essa conversa sobre posicionamento de imagem, confiança e autoestima. Seja muito bem-vinda, Vi. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando com você desse projeto tão legal e que pode apresentar tantas pessoas para o mundo. Eu sou Vitória Fernandes, consultora e estrategista de imagem, e estou criando agora um projeto que é o Código da Mulher Inteira, um lugar feito para mulheres se reconectar. É, O seu trabalho tem muito a ver com trazer a confiança para essa mulher, dela se olhar no espelho, dela entender qual cor vai valorizar a sua imagem, qual roupa vai valorizar melhor o seu corpo. E aqui, Bia, a gente não está falando de padrões, né? Mas de olhar para cada uma dessas mulheres. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o seu trabalho, né? De como é que esse posicionamento de imagem. Escutamos falar sobre consultoria de imagem, as pessoas logo acham que estamos falando sobre tendência, sobre ser bonita. E não é sobre ser bonita, é sobre resgatar a sua autoestima. É olhar no espelho e se identificar com aquela imagem e aquela imagem te trazer retorno. O que seria esse retorno? O seu propósito. Qual é o seu propósito? Então, a consultoria de imagem, ela não é só sobre beleza, porque é consequência. A beleza é consequência. Todas nós, mulheres, somos bonitas. Mas é uma consequência de se olhar no espelho, se autoconhecer e de resgatar quem você é. A mulher, ela começa a reconstruir a sua própria autoestima. Muitas vezes ela está olhando, se vendo com o olhar do outro. E, na verdade, ela precisa se olhar a partir do seu próprio olhar. Então, o que que muda nesse relacionamento, nessa visão que ela tem dela mesma, quando ela olha para si? Quando ela se olha no espelho, quando ela se reconecta consigo, ela conecta de novo a confiança, a autoestima, ela abre portas, trazendo resultados. Ela começa a ter comunicação com o propósito de vida que ela tem. Junto disso, além desse propósito, ela tem confiança, porque ela está olhando para si, para aquilo que ela é boa, para aquilo que ela se destaca, para aquilo que faz sentido para ela. Isso, e ela começa a se comunicar. Ela se apresenta para o mundo de uma forma que ninguém mais pode se apresentar. Nós mulheres somos únicas. Temos mania de achar, de nos colocar em uma caixinha, quando na verdade nós somos únicas. Entendemos o nosso posicionamento, quando entendemos o que queremos mostrar, o nosso potencial, né? Nem querer mostrar. Quando decidimos mostrar o potencial que temos, é, muda tudo, né? Porque o mundo você para de querer caber no mundo, posiciona é, e ocupa o seu espaço no mundo. A gente fala dessa autoestima e dessa confiança, porque eu acho que é uma coisa que falta muito na mulher, né, Vi? Por exemplo, Mari, eu gosto do meu cabelo arrumado. Quando eu vou no salão para escová-lo, aquilo ali muda a minha energia, muda o meu humor, muda assim consideravelmente todo ao meu redor. E quando a gente vai para esse processo de consultoria, é muito bacana porque eu já passei por esse processo, muda também. É incrível como até a nossa postura fica diferente, porque a gente tem confiança de escolher uma roupa
que está conectada com aquilo que eu quero transmitir, aquilo que eu quero trazer de mensagem para o mundo. Isso. O autoconhecimento ele é muito importante, né? E quando se fala de estratégia, consultoria de imagem, as pessoas não ligam o emocional, elas ligam a aparência. E a consultoria de imagem é muito mais sobre o emocional e o olhar para nós mesmos do que sobre uma imagem. A imagem é a consequência do entendimento de quem você é e o que você quer mostrar para o mundo, para o que você veio fazer. Não, e é interessante você falar do sentimento que está ali por trás, porque quando eu lembro do meu processo, que a gente passou juntas, né? Até de comprarmos a roupa, porque a gente passou pelo personal shopper, é assim, é muito interessante. De você ser mais assertivo nessas compras, na escolha das roupas. Sim, porque além do emocional, além de tudo isso, o autoconhecimento ele traz também economia, porque o que, que acontece muito? Ai, eu vi ali na novela um vestido X, vou comprar. E muitas vezes a gente vai lá, compra o vestido e não usa. Por quê? Porque não é a nossa identidade. Então, a consultoria de imagem, eu bato na tecla, é autoconhecimento, é conhecer a sua identidade, para poder mostrar para o mundo o seu propósito e o seu potencial. Porque, Vi, na sua opinião, a mulher ela fica esperando ser validada pelo outro. Eu acho que isso vem lá de trás, né? Lá das nossas avós, de agradar o próximo. Nas minhas palestras, eu falo sobre uma passagem bíblica mesmo, que Deus, que está na Bíblia. Amar você para depois amar o próximo, porque só assim você pode doar o seu melhor. Então, para mim, isso é muito lindo, porque é da mulher querer sempre doar o melhor. Nós mulheres sempre queremos cuidar, amparar e vamos esquecendo que também precisamos ser cuidadas, precisamos nos enxergar. E é aí que a consultoria entra. Eu peguei clientes que acabaram de ser mãe, que passaram por um processo de luto, que saíram do emprego, principalmente mulheres que querem se tornar empresárias. Então, é sobre a mulher querer se colocar em um lugar, prioridade mesmo na vida dela, que na maioria das vezes nós não ocupamos. E eu falo isso por mim mesma. Do ano passado para cá, eu precisei parar a consultoria porque eu me perdi. Eu não estava me encontrando como profissional. E ali eu me perdi. E aí, agora eu volto com tudo e com esse novo projeto do Código da Mulher Inteira. Porque quando a gente se redescobre, a gente quer que outras mulheres se descubram também. As nossas feridas emocionais, tenho percebido que elas impactam a nossa autoestima. Como que você acha que elas aparecem na vida dessa mulher? Aparece de várias maneiras, mas muitas vezes nós paramos de nos cuidar e aí nós vamos distanciando de quem somos, vamos sentindo solitárias, e com isso vamos deixando de ser quem somos, quem construímos, a menina que sonhamos ser. Eu acho que a ferida ela mexe muito na menina que a gente sonhava ser, sabe? Acho que mexe muito nessa ferida, porque com os problemas da vida, vamos esquecendo do nosso propósito, do nosso potencial, porque é incrível, quando a gente é criança,
o quanto acreditamos em nós mesmos. Tanto que criança não tem medo. Muito nesse ponto que eu me reencontrei. Eu busquei muito a minha criança interior para me reconectar com a Vitória que eu sou. Eu fico pensando, Vicky, por exemplo, nós mulheres fomos muito criadas para servir, para olhar para o outro, para sempre estar pelo outro. Isso, E a gente se esquece, a gente vai se perdendo nesse caminho. Eu tenho um bebê de 1 ano e os primeiros meses são assim, catastróficos, um caos, porque você tá entendendo como é que é a rotina com esse bebê. Você está tentando entender você, seus sentimentos, aqueles hormônios que, né, durante a gravidez eles estão ali em alta, quando o bebê nasce, o hormônio cai, né? E o impacto disso no emocional da mulher é muito grande. Então eu posso dizer para você que eu comecei a retomar a Mari, eu acho que no 8º mês do meu filho, assim, que eu comecei a olhar, porque até então o foco era ele, é, atender as necessidades desse bebê. Tinha dias que eu nem escovava o dente, porque não dava tempo. A gente se perde muito fácil. Mas uma coisa eu tinha colocado para mim, que assim, ó, eu poderia deixar de escovar os dentes durante o dia, mas eu não deixava o meu cabelo desorganizado. Falei, a única coisa que eu quero manter é o meu cabelo, eu quero ele arrumado. Dentro do possível, era o que eu fazia. sim. Cuidava do cabelo, escovava o cabelo em casa, não conseguia sair. Mas foi uma coisa que eu mantive na minha rotina e que a partir disso daí, eu fui adicionando outras coisas para eu começar a me reencontrar ou a encontrar uma nova Mari. Isso é uma mega virada de chave, porque todo mundo tem processos que faz essa autoestima mantém um nível ali que não vai te deixar decair. Eu também sou unha e cabelo. É, meu cabelo realmente, se está desajeitado, eu me desencontro com a Vitória. Eu não sei mais quem é a Vitória. E minha unha também. A minha unha eu faço esmaltação em gel desde os 14 anos. Eu não sei mexer no celular sem fazer a unha. Então, isso vem muito do autoconhecimento, da consultoria também. O que que não pode faltar para mim, para eu deixar de me olhar e de me entender? É porque muita gente acredita na questão do ah, eu não vou fazer consultoria porque eu não tenho dinheiro para comprar roupa. Você, muitas vezes, não precisa nem comprar roupa para começar. Com o que você tem, você já consegue montar looks incríveis. É, o nosso guarda-roupa faz, em média, 100 combinações. Isso eu estou falando de um guarda-roupa pequeno, um guarda-roupa enxuto, com o básico do básico. Um guarda-roupa maior faz milhares de looks. Paciência também, é um projeto de paciência. Você mais do que ninguém sabe disso. Você é minha mentorada e você sabe disso. E você sabe que um dos diferenciais da consultoria Vitória Fernandes é que eu não largo a mão das minhas clientes, eu não largo, porque o sucesso delas são meu sucesso. Quando você veio para mim, você foi minha primeira cliente. E eu te falei, eu lembro exatamente a frase que eu te falei. É, a consultoria de imagem, ela veio para libertar, não para prender. Só que você tem que seguir regras. É igual academia. Não adianta você me contratar e não querer fazer pequenas mudanças no seu dia a dia para um resultado. A consultoria de imagem também te exige mudanças para ter resultados. Então, não adianta você me contratar e não planejar
a sua semana, sendo que você está começando com uma empresa e quer grandes resultados. Você tem que se doar para ter resultados. Eu acho que a consultoria, esse posicionamento de imagem, é assim, ó. Você define uma estratégia e a roupa é a materialização dessa estratégia. Exatamente. Eu estava pensando, a gente fez esse processo de consultoria tem uns 3 anos. Tem. Até hoje eu tenho as roupas que nós compramos no personal shopper, 3 anos depois. São peças boas, que muitas delas que eu usei menos estão novas, bem novas, e que eu uso, assim, eu consigo mesclar as peças entre si. Então, 3 anos depois, eu tô usando muitas roupas que a gente definiu há 3 anos atrás. Porque nós entramos em um processo de reconhecimento interno e a gente conheceu o seu atemporal. Porque o atemporal é questão de personalidade. Qual é o seu atemporal? E eu acho que esse é um dos segredos da consultoria, é descobrir o seu atemporal. Passando por fases, igual eu tive um bebê, estou numa outra fase. Eu acho que a gente precisa também reconfigurar isso daí. De repente, E, passar por um novo processo, ir para um novo personal shopper, porque muita coisa muda. sim, é por isso que o método Aura, muitas vezes eu trago a opção do mapa de posicionamento. Por quê? Muitas vezes precisamos recalcular a rota. Como você sabe, eu indico 3 estilos principais. E muitas vezes não é que esse estilo muda, mas as escalas. Por exemplo, é, acontece comigo uma coisa que poucas vezes acontece. O meu principal estilo é o romântico, o moderno e o elegante. O elegante, ele empatou com o básico. E normalmente todo mundo começa com o básico. Mas o meu veio com romântico. O que acontece é que dessas mudanças, pode ser que quando eu me torne mãe, o básico vá lá para cima. Porque o romântico tem muita saia, tem muita cor clara. É... E você sabe que uma criança demanda roupa, roupas mais confortáveis. É correria para lá e para cá. Eu vivencio isso como tia dentro de casa. E muitas vezes eu me pego com um coque na cabeça e com roupa prática, porque é a demanda que é necessário nessa fase. Então, você descobrir o seu estilo, os 3 principais, vai te dar um norte muito grande, mesmo depois de você passar por um processo. Eu indico para quem quiser fazer, eu acho que faz muito sentido. Você descobre um mundo de novas possibilidades. É um processo também que eu defino como autoconhecimento e de muita confiança, de muita autoestima, muda a postura, muda muita coisa internamente e externamente. Porque acaba que a nossa percepção, quem nós somos, isso traz uma traz uma visão do outro sobre nós. Não que isso seja importante, mas a gente precisa falar sobre essas percepções, né? Na hora de contratar serviços, na hora de Uhum. vender o nosso serviço, na hora de uma entrevista, por exemplo. A gente lida com essas percepções, né? Sim, ai, eu sou muito apaixonada na consultoria de imagem. Eu fui uma pessoa, assim, como se diz minha mãe, você é metida, menina. Eu sempre tive a autoestima mais elevada. Eu era acima do peso e eu fazia minhas roupas porque naquela época eu não conseguia encontrar roupas que eu me sentia eu. Então, Deus. E eu nem tinha feito consultoria, eu era muito menina, mas eu sempre. Parece que eu sempre tive isso na veia mesmo, de. Ah, não tem. Eu faço ter sim, porque é isso que me representa.
Então, quando eu conheci a consultoria de imagem, eu não tive dúvidas de que era com que eu queria trabalhar. Elevar a autoestima feminina, para mim, é um presente para mim, não é nem a mudança que vai ver mulheres tomando posse de quem elas são, é um presente para mim, Faz a diferença na vida delas, né? faz, faz muita diferença. E hoje eu vi isso e eu me emocionei. Eu trabalho em um projeto social que distribui óculos. E hoje uma moça foi buscar o óculos e ela se emocionou com o óculos. E, e ali me confirmou tudo. Eu nasci para isso, é o meu propósito de vida. Vi, nós vamos caminhando para o final e queria que você falasse sobre o evento que você vai fazer em Goiânia. Então, o espaço é seu, fique à vontade. O Código da Mulher Inteira, ele nasceu depois de um renascimento. Eu precisei me afastar um pouco da consultoria de imagem para conectar com quem eu sou. E eu sou a mulher que quer elevar a autoestima de outras mulheres. Isso é o meu propósito. E então eu me conectei com duas grandes amigas, a Vanessa, que é a psicóloga, e a Ionara, que ela trabalha o financeiro, e, e juntas vamos caminhar ao lado de mulheres que querem participar desse projeto. Tem uma pequena taxa, ele é R$ 69,90. Vai ter um brunch. Ele é todo inspirado em Bridgerton, um projeto pensado com muito carinho e muita delicadeza para elevar e trazer a feminilidade de volta, porque eu acho que tá faltando doçura. O que está faltando doçura é de nós, mulheres, olhar para nós com doçura. Então, o Código da Mulher Inteira é um projeto para a gente se apoiar, para nós mulheres apoiar umas às outras, porque eu acho que é muito necessário. Que dia que Foi é, Bi? 13 de junho, no Hub Goiás. Vai começar às 14 horas. Então, gente, olha só, uma oportunidade de aprender sobre imagem, finanças e também se entender. Então, todas as áreas envolvem autoconhecimento. É uma oportunidade também de você se conectar com outras mulheres, de fazer networking, porque eu também não acredito que a mulher caminhe sozinha, né? Ela vai mais longe quando ela está conectada com outras mulheres. Então, vão, apenas vão. Vocês são muito bem-vindas e vamos brindar esse dia e fazer esse evento acontecer e fazer a mulher que tem aí dentro de você despertar e ser a melhor versão. Vi, obrigada pela sua participação. Mas Obrigada pela consultoria 3 anos atrás. Mudou, sim, muito a minha vida. E sempre que quiser voltar, você é muito bem-vinda aqui. é uma honra participar com você. Um beijo. Beijo.